Oi gente, estamos aqui, né, depois de um grande tempo, em mais um vídeo do Vlog Pagão, e eu tô com muita saudade de filmar os vídeos, né. Hoje o assunto que eu decidi abordar no vlog é um assunto muito legal, e é um assunto meio, assim, que tá gritando por atenção nesse momento da bruxaria. Nós estamos vivendo na bruxaria, pessoal, um momento muito legal, né, que é a disseminação da arte. Os bruxos no Brasil e no mundo, né, eles estão crescendo. Antigamente, a gente não via muito essa divulgação da bruxaria, né, e hoje nós temos aí muitas coisas legais, até a internet está ajudando bastante a gente nesse crescimento que a bruxaria está tendo. Isso é bom demais, né, para a comunidade bruxa. Mas tudo tem o seu lado ruim também, né? Independente da bruxaria estar crescendo ou não, uma coisa que nós sempre conseguimos observar é o fato das pessoas não conseguirem ver o que a bruxaria é como um todo, né? As pessoas, elas se focam muito na parte boa das coisas, né? E eu não estou culpando ninguém por isso, não estou julgando ninguém por isso, até pelo fato do nosso país ser um país cristão, então são tabus e crenças enraigadas em nós que desde pequenos nós acostumamos a ver somente o lado bom das coisas, e o lado negro a gente sempre afasta um pouquinho, até pelas pessoas falarem que não é bom, né, que não é de Deus, podemos dizer assim. Então nós crescemos com a ideia fixa que religião, para ser boa, tem que ter somente o lado bom, não pode ter o lado ruim, né? E a gente vê isso hoje em dia na bruxaria com uma grande frequência e intensidade. As pessoas não conseguem ver o que a bruxaria engloba como um todo, que ela não é somente aquele conjunto de crenças restritas, né? Ela é muito mais abrangente do que a gente vê nos livros e em vídeos, né? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre isso, que é o lado sombrio das coisas na bruxaria, né? O lado sombra que tem dentro dos deuses, que tem dentro da bruxaria e que tem dentro de nós, e que nós precisamos saber trabalhar isso. E a bruxaria, ela encoraja esse trabalho conosco, né? Nós temos que aprender a equilibrar as polaridades dentro de nós mesmos. E muito mais do que isso, nós temos que ver a profundidade que esse lado sombrio tem nas nossas vidas e para nossa religião, né, que acaba também sendo o centro das nossas vidas. Bom, todos sabemos que os deuses, eles são completos e complexos demais para a gente entender assim tão profundamente. Mas a gente sempre tenta, né? E uma coisa bem evidente que a gente consegue ver é o lado negro que eles possuem. Tanto a deusa quanto o deus, né? Tanto que existem aí deuses negros e deusas negras também. Deuses do submundo, né? Podemos aí colocar um mito super bacana que eu gosto pra caramba, que é o mito de Deméter e Perséfone, né? Que são deusas gregas. É um mito muito legal que retrata justamente essa parte de luz e sombras dentro da bruxaria e mais dentro dos deuses e de nós mesmos, né?
Para quem não conhece o mito de Deméter e Perséfone, Deméter, ela é a mãe de Perséfone, né? E a Perséfone, ela é, bem concisamente aqui, ela é raptada por Hades e é levada para o submundo, né? E Deméter é a deusa da fertilidade, né? E da terra, a mãe, né? E ela fica desesperada quando Perséfone é raptada pelo deus do submundo e ela procura por todos os cantos, mas a dor dela é tanta que ela fala assim: eu sou uma deusa tão boa, eu faço tanto pelos meus filhos, faço tanto pelos deuses, faço tanto pela terra, e como que permitiram que a minha filha fosse raptada? Que a terra receberá meus castigos por ter tirado a minha filha de mim. E também, daí Perséfone vai para o submundo e Hécate, Deméter pede ajuda a Hécate, e Hécate vai ao submundo e conversa com um deus, e eles fazem um acordo, né? Metade, então, ficou decidido que metade do ano Perséfone ficaria com a mãe, que é a parte clara da roda do ano, que daí não é Perséfone, é Core, né, o nome dela. E metade do ano ela ficaria com o marido, que daí ela se tornaria a deusa negra, que é Perséfone, né? Por que aconteceu isso? Porque ela comeu um romã lá na terra do submundo e ficou aprisionada. Então era a única maneira dela ficar com a mãe e com o marido ao mesmo tempo, era fazendo essa divisão. Metade do ano ficava com a mãe na terra clara e metade do ano ficava com o marido na terra escura. E Deméter falou: enquanto a minha filha estiver comigo, a terra será fértil. Depois que a minha filha for para o submundo, a terra ficará infértil, né? Então aí nós conseguimos ver a parte negra dos deuses e conseguimos ver também como essa parte negra está totalmente ligado a tudo na bruxaria. Está nos deuses, está na nossa roda do ano, está em nós mesmos. Um ótimo exemplo, além desse mito, que é um mito que eu gosto muito, é a própria roda do ano, né? Já é uma roda justamente por sempre ir e vir, né? Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, que também retrata muito bem, a lua serena pode dizer isso, a roda da fortuna, né? No tarô, que ela até já fez um vídeo sobre a roda da fortuna no tarô. Vejam aí nos vídeos dela, no quadro Lua Serena. E retrata muito isso, o ir e o vir, né? A noite e o dia, o claro e o escuro. A polaridade das coisas. E a bruxaria ela é muito polar, tanto que existe um deus e uma deusa. Na maioria das religiões, isso não existe, né? Sempre tem somente a religião boa e depois tem uma religião que é ruim. No caso do cristianismo, a gente tem o cristianismo, que é do Deus bom. E temos o satanismo, que é o do Deus mau. Na bruxaria isso não existe. Na bruxaria é tudo uma coisa só. Os nossos deuses, eles abarcam tanto a parte ruim quanto a parte boa das coisas. É muito importante nós termos conosco essa visão de que a bruxaria, ela não é só essa coisa bonita que o livro prega, tá? Não é só elementais, mexer com a natureza, roda do ano, porque os deuses têm uma história linda de amor, porque um filho nasce e ao mesmo tempo é o marido dela. Não é só isso, né? Uma deusa maravilhosa e um deus maravilhoso. Não é só isso. Tem também as partes que não são agradáveis. É muito importante, pessoal, vocês não têm noção de como isso é importante na vida de um bruxo. Na vida de um bruxo caminha de verdade. Aquele bruxo que quer só ser um bruxinho porque acha legal celebrar um sabá de vez em quando, celebrar outro sabá hora ou outra, daí não tem importância pra ele, porque às vezes ele não tem nem noção que exista uma coisa dessa tão profunda na bruxaria. Mas
realmente, eu quero que vocês entendam a profundidade do vídeo de hoje, né? Eu tô até meio perdida para fazer esse vídeo, porque é um vídeo realmente que é um vídeo muito profundo. Fala de uma coisa muito importante na bruxaria, que muitas pessoas, que é imprescindível, e que muitas pessoas deviam saber disso, né? Elas deviam até mesmo sentir. Esse assunto que eu tô falando hoje é um assunto que a gente entende com o coração. A gente pouco raciocina, né? Porque é um assunto que a gente só consegue sentir isso. A gente sente aqui dentro, porque é uma parte dos deuses, né? E é muito profundo. E muitas pessoas, infelizmente, ignoram essa parte na bruxaria como se não existisse, como se os deuses fossem coisas incompletas. Porque entendam, a bruxaria, ela é uma religião completa, tá? Nada falta na bruxaria, como também nada sobra na bruxaria. É justamente o equilíbrio. As pessoas que não conseguem chegar a esse equilíbrio, mas há o equilíbrio, porque os próprios deuses são esse equilíbrio. E eles nos fornecem isso, só que a gente não consegue acessar, né? Porque a gente está coberto com um véu que às vezes nós não conseguimos ultrapassar. Mas é isso que acontece, né? E esse assunto, ele é um assunto, como eu falei, que é bem sentido. Mas, se caso um de vocês, se caso vocês realmente se interessarem por isso, tem um livro que é muito bom, que é um livro até de espiritualistas e também psicólogos, que fala sobre a parte técnica e a parte racional da sombra, né? Que é esse livro aqui, O Efeito Sombra, né? Ele tem três autores, que é Deepak Chopra, Deb Ford, Marianne Williamson, né? A editora é a Lua de Papel. É muito bom esse livro, pessoal. Eu tô lendo até e é maravilhoso. Eu recomendo para qualquer um que queira ler e saber mais sobre esse assunto. Mas é meio pirante, né? Você tem que ter aí um certo conhecimento para entender a mensagem que eles querem dizer. E é claro, é um livro espiritual. Então não é um livro centrado para a bruxaria. É um livro de psicologia também, né? Então mexe muito com o processo da mente. É uma coisa de você saber adaptar aquilo para sua crença. Se você souber fazer isso, esse livro é um livro que você precisa ter na estante. A sombra, ela é cientificamente provada. Cientificamente eu não digo, mas psicologicamente provada, tá? Todos sabemos que existe um lado dentro de nós que a gente não conhece muito bem. Mas é esse lado que a gente precisa mergulhar dentro dele para a gente realmente caminhar na bruxaria. É esse lado que é o que a gente realmente acessa para ter evolução, para ter transformação, para ascender e chegar mais perto dos deuses. Sem esse lado, se você não trabalhá-lo, né, porque ter você tem, você acreditando ou não, com medo ou não, você tem. Se você não trabalhar, eu falo pra você que você não é um bruxo de verdade. Por quê? Você pode até ser um bruxo de verdade, mas você não tem um caminho verdadeiramente bruxístico, podemos dizer assim. Um caminho totalmente em conexão com os deuses. Porque o caminho completo é aquele que você consegue atingir pelo menos uma hora do seu dia, ou pelo menos um momento da sua conexão com os deuses, o equilíbrio. Esse é o verdadeiro caminho. E isso engloba também umas questões mais práticas, que é o quê? Você ficar muito esperto com as pessoas que entram no seu caminho,
Isso eu falei muito lá atrás, em outros vídeos, de você ficar bem esperto e ficar analisando as pessoas que entram no seu caminho para te ajudar na bruxaria. E essa é mais uma prova que os assuntos sempre se ligam. Ou seja, a gente gira, gira e acaba sempre ficando no centro, que é os deuses, né? Mas enfim, tome muito cuidado com as pessoas que entram no seu caminho. Porque tem gente que ignora totalmente esse seu lado sombra. O lado sombra dos deuses também e da vida em si, da bruxaria em si. Tem gente que ignora isso e não trabalha. Tem tradições, tem covens que não trabalham esse tipo de faceta dentro de nós. Se não trabalha, cai fora. É meio difícil eu estar falando isso pra vocês agora. Por que que é difícil? Porque esse assunto, eu considero assim, eu considero como um tabu dentro da bruxaria já. Por quê? Porque poucas pessoas falam disso. E é um assunto realmente que precisa de atenção. Principalmente nesse momento que a bruxaria está crescendo demais. A gente precisa fazer com que as pessoas se conscientizem que a bruxaria ela não é só isso que as pessoas veem. A bruxaria ela é completa. E o completo também tem um lado ruim, né? Mais pra frente vamos ver se a gente consegue, né? Porque muita coisa a gente não pode falar, pessoal. Por quê? Porque muitas coisas são mistérios. Mistérios da arte que a gente acessa só em conexão com os deuses, eu e os deuses. Ponto. Tá? E digo pra vocês ainda dentro desse assunto que a gente acessa os maiores mistérios quando estamos trabalhando a nossa sombra, tá? Fiquem aí pensando nisso. E as tradições que ignoram isso não seguem um caminho de verdade. As pessoas que te ensinam falando que isso não existe, que isso não tem importância no seu caminho, não é legal. Isso causa medo, é um tabu dentro da bruxaria porque ninguém gosta de ver. Por quê? Porque é mais fácil, é mais legal, é mais bonito você trabalhar só o lado bacana da bruxaria. Por quê? Quando a gente entra no assunto sombra, lado sombra das coisas, lado obscuro das coisas e dos deuses, a gente entra na parte difícil da bruxaria, tanto teórica como na prática. Quando começamos um assunto mais profundo assim, como esse, que é o da sombra, é aí que a gente prova se a gente realmente quer ficar na bruxaria. Porque aí começa a parte difícil. Aí começam as provações, as dúvidas, os erros. Então é realmente uma prova de fogo. E é por isso que existem tão poucos bruxos verdadeiros no país, no mundo, né? Porque muitas pessoas realmente ignoram esse lado. Muitas pessoas até discordam de eu estar falando esse assunto hoje aqui. Acham que ainda é muito cedo para eu estar falando sobre sombra no vlog. Mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas que nos assistem estão totalmente preparadas para ouvirem isso. De mente aberta até. Acredito também que sejam conscientes o suficiente para não irem aí procurando qualquer coisa que vocês acham que é sombrio. Porque vocês têm que ter a consciência de separar as coisas. A bruxaria, você, os deuses, ter um lado sombra não é sinônimo de que é mal, tá? Quando eu digo que a bruxaria, você, os deuses, tem um lado sombrio, é um lado desconhecido que eu quero dizer. Que eu quero dizer e que a bruxaria tem, tá? É um lado desconhecido, não um lado mal, que a gente vai e faz maldade para as pessoas e que os deuses realmente fazem maldade para as pessoas e te castigam e que você vai lá e vai matar um cristão ou qualquer outra coisa do tipo. Não é isso que eu quero dizer. É um lado desconhecido seu, é um lado desconhecido dos deuses dentro da bruxaria que você precisa praticar, que você precisa conhecer
para você realmente trilhar um caminho verdadeiro como um bruxo. Porque qual é o intuito, o objetivo da bruxaria? É você crescer, evoluir, se transformar e chegar sempre mais perto dos deuses. Não é isso? É a transformação, a evolução, a transmutação. Tudo que nós fazemos é pela transformação do ser, pela transformação do mundo, né? Para você chegar sempre mais perto dos deuses. E a sombra nada mais é do que também uma fonte para isso. Se faz parte de você, faz parte dos deuses e faz parte do mundo, que, é os deuses, para que fugir? É o que a gente vive hoje. É o que a gente pratica hoje. Mas isso não é sinônimo de mal. Não vá confundir as coisas. Quando digo lado sombrio, é lado desconhecido. Por que sombra? Porque faz parte de nós. O que é a sombra, pessoal? O que é a sombra? A sombra é simplesmente uma parte de você. E é literalmente isso que a bruxaria quer falar. Lidar com o lado sombra é lidar com o seu lado desconhecido. Lidar com o lado sombrio, o lado desconhecido dos deuses, da bruxaria, do mundo. Não do lado mal. A maldade está aí. A maldade está aí, a pessoa faz, independente de estar na bruxaria ou não. Independente de conhecer do lado sombra ou não. A maldade não depende do conhecimento que a gente tem da sombra. Tá? Esse vídeo não é direcionado à maldade. Esse vídeo é direcionado à consciência da sombra das coisas. Da parte desconhecida das coisas. Isso eu quero deixar bem claro aqui. Tá bom?